Olá, hoje falarei a respeito do segundo turno das eleições francesas, né? No domingo, os franceses foram às ruas, né, para votarem e, como apontava, né, as pesquisas eleitorais, né, realmente o segundo turno entre a Marine Le Pen e o Emmanuel Macron vai acontecer. É realmente aquilo que se esperava, né, pelas pesquisas eleitorais realmente se comprovou e realmente é isso que vai acontecer. Bom, algumas coisas eu gostaria de tecer, né, alguns comentários, eu gostaria de tecer alguns comentários a respeito dessas eleições, é que teve uma grande reviravolta, né? As pesquisas eleitorais apontavam um segundo turno até, acredito que em dezembro, entre Eric Zemmour e Macron, e depois em janeiro também, mas aí parece que passou, foi para uma outra candidata que nem ficou entre os quartos colocados, aí depois voltou, a Le Pen entrou no páreo de novo, ficou essa troca de posições segundo as pesquisas, né? E no fim das contas realmente deu Le Pen, o Macron sempre esteve lá, né? Basicamente ele sempre esteve em primeiro, caiu um pouco, mas ele sempre esteve no segundo turno, sempre era confirmado, né, no segundo turno. A questão é que agora, como é o segundo turno, só terão eles para serem votados. Então não há mais nenhum outro candidato. É aí que a rejeição vai fazer muita diferença. Porque existem dois candidatos nessas eleições que são, digamos assim, segundo a própria mídia, de extrema direita, né? Pessoas com, teoricamente, posicionamentos mais extremados, né? da direita lá na França. Que seriam a Le Pen, que foi mais para o centro, inclusive ela tem uns posicionamentos que eu acho até bem esquisitos, assim, meio progressistas, né? Depois eu fiz umas pesquisas, e o Zemmour, Eric Zemmour, que realmente ele entrou e, e conseguiu ser mais extremista ainda do que a Le Pen, né? Eu acho que eles até pensaram, caramba, tem um cara mais extremista ainda, né? Mais de direita ainda. E apesar dele até certo momento estar correndo estar dentro do segundo turno, segundo algumas pesquisas eleitorais, realmente ele enfraqueceu muito. Não sei se é por conta da guerra na Ucrânia que ele enfraqueceu bastante, né? Porque infelizmente a guerra na Ucrânia pela Rússia, a invasão da Ucrânia pela Rússia realmente enfraqueceu alguns políticos que insistem nesse argumento de sair da União Europeia, que é um argumento totalmente válido, porque a União Europeia é uma prisão, né, política, porque você não tem liberdade como uma nação para fazer regras próprias a respeito de fronteiras e imigração, né, porque a fronteira é a União Europeia, então você fica preso às regras centralizadas, né? É uma coisa mais centralizada, diferente de como era antes, que era algo muito mais descentralizado, né? Que cada país ali decidia a respeito de suas fronteiras e etc, né? Até mesmo economicamente também, né? E, por exemplo, hoje em dia, como é uma União Europeia, é realmente algo, é uma confederação, né? Ela é uma confederação. A grande maioria dos países, acho que todos os países da União Europeia, não podem fechar fronteiras entre si. Então, por exemplo, Portugal não pode fechar fronteira com a Espanha não pode fechar fronteira com a França não pode fechar fronteira com Portugal, e todos os cidadãos da União Europeia, você tem o direito de circular livremente entre todos os territórios da União Europeia. Então, se você tem o ID Card, você pode viajar entre todos os países da União Europeia sem precisar do passaporte, né? Então, isso é uma outra coisa que ser membro da União Europeia faz, né? Então, você percebe que realmente a União Europeia é quase como se fosse um país próprio. Se adicionasse mais algumas coisas, por exemplo, vamos fazer a União Europeia agora regular regras centralizadas a respeito de
Código Penal, por exemplo, ou legislação civil. Então, realmente ficaria algo muito mais centralizado e muito mais parecido com os Estados Unidos, né? Seria muito mais parecido com os Estados Unidos, seria muito mais uma federação. E a Le Pen, ela, assim como, por exemplo, o Viktor Orbán, são candidatos que são contra a União Europeia, quer dizer, a permanência dos seus países na União Europeia. Então, isso faz com que, obviamente, os globalistas entrem em desespero, porque eles querem tirar ou não deixar esses candidatos ganharem as eleições justamente porque se torna um movimento, digamos assim, um movimento muito forte, vamos supor que eles comecem a se separar. E agora eles têm a Rússia. Então, para os globalistas, é horrível isso. Eles querem que mais gente seja escrava deles, para eles conseguirem ter mais gente para combater a Rússia. Só que, na verdade, a Rússia não está atacando nenhum outro país senão a Ucrânia. A Rússia não tem poderio militar para isso. Agora ficou provado. A Rússia não tem como chegar invadindo outros países. A Ucrânia, que é um país pobre, né, realmente, da União Europeia, da Europa, está dando conta do recado de vencer a guerra contra a Rússia. Imagina países mais ricos. Obviamente, tem a questão do nacionalismo também, que os ucranianos são muito mais nacionalistas, até por essa questão de eles serem totalmente sempre bombardeados. Mas esse é o ponto principal que realmente é o que faz muitos europeus terem medo dessas vitórias da tal ou da extrema-direita, porque a grande parte da direita realmente na Europa, hoje em dia, ela é anti-União Europeia justamente por esse fato das fronteiras não poderem ser definidas ou pelo próprio país ou até mesmo a regras econômicas. Você fica preso a um bloco que te escraviza. Uma coisa para realmente refutar esse argumento de que se sair da União Europeia a Rússia vai ter mais controle é a Inglaterra. O Boris Johnson hoje em dia é um grande inimigo também do Putin e ninguém fala disso. Então vejo isso também com outros olhos, assim, acho que isso é muito de medo realmente dessa direita que está indo aí, dessa direita menos centro, que eles gostam, né? Algo mais moderado e não nacionalista. E obviamente isso é um retorno do Trump também, todos nós sabemos que o Trump não realmente favorecia a Rússia, isso é uma mentira, um boato. É um argumento que eles dão que é facilmente realmente derrotado. Não é porque você vai sair da União Europeia que você vai favorecer um certo país. A grande maioria dos nacionalistas, eles sabem que a invasão da Ucrânia ela é ilegal e realmente ela é um grande problema. Porque isso é um ataque à soberania nacional da Ucrânia. E não há argumento contra isso. E na verdade, esses ataques da Rússia à Ucrânia só pioraram a situação da própria Rússia, porque agora Finlândia e Suécia querem se juntar à OTAN. Então, é mais força armada contra a Rússia. Então, essa invasão da Rússia, essa invasão da Ucrânia feita pela Rússia, só foi um grande tiro no pé deles. Então, agora, em relação ao segundo turno nas eleições francesas, o que vai decidir realmente esse confronto é se o Zemo realmente vai apoiar a Le Pen na integralidade, se ele realmente vai declarar apoio a Le Pen. Acredito que vai, porque não tem como, para o francês de direita não tem mais como aguentar o Macron, não tem mais. Ele cuspiu na cara do francês médio, imagina o da direita. Agora a gente vai ter que ver que tipo de apoio o Macron vai ter para o segundo turno. Em 2017, ele teve muito apoio. E a Le Pen não conseguiu não conseguiu ganhar muito apoio. A Le Pen estagnou. Ela ficou parada naquela porcentagem que ela tinha e não teve um aumento muito grande de votos. O Macron, sim. Tanto que, se você for olhar bem as eleições de 2017, ele ganhou com uma margem bem grande de diferença de votos. Porém, nessa eleição, a questão fica um pouco diferente. É muita abstenção de voto. Como o francês médio realmente ele está
ele não está muito feliz, obviamente, com os candidatos, talvez ele se abstenha desse segundo turno. Então, o que vai decidir realmente essas eleições na França é se o Zemmour vai apoiar a Le Pen na integralidade e os candidatos que perderam, né, que não são de direita, vão apoiar o Macron. Porque o Macron não é de direita, ele é centro-esquerda. Ele apoia, obviamente, a internacionalização, o globalismo, ele é o candidato principal dos globalistas, então realmente tem essa questão, né, dele ter um apoio muito grande da mídia, inclusive é irônico, né, que a Le Pen, que é uma candidata mulher, não há esse apoio da mídia em face a ela, mesmo ela sendo mulher. Então ela é uma minoria, mas como ela é da direita, não importa. É aquilo. A esquerda, com esses argumentos de feminismo, realmente não apoia a mulher, não apoia as mulheres, não apoiam as mulheres. Eles apoiam o feminismo. O feminismo não tem nada a ver com mulher, tem a ver com o feminismo. Mas realmente é interessante pensar, né, que quando teve as eleições do Trump em 2016, a mídia americana ficou falando, nossa, você vai votar num homem, vote numa mulher. E agora, vai votar num homem ou vai votar numa mulher? Bom, eu acho isso engraçado, porque aqui no Brasil também fizeram a mesma coisa com a Dilma, porém aqui no Brasil a Le Pen não é muito bem vista. Então você percebe que isso de mulher ou não, isso não tá nem aí, entendeu? É realmente o que vale, né? O que se fala mais alto é realmente o candidato deles, né? Esse argumento de mulher, de minorias, é um argumento que eles se utilizam, obviamente, para tentar fazer com que outras pessoas juntem o voto no candidato que eles querem. Então não tem nada a ver isso de, não, vamos dar força para as minorias. É justamente o argumento de que votem no candidato que é melhor para a gente. É basicamente isso. O Macron é um frouxo, ninguém respeita ele tem nível frouxidão do Trudeau. Eles têm o apoio, sim, popular, mas é porque realmente o francês médio, ele é frouxo. Mas, é isso que eu disse, se a extrema esquerda não apoiar o Macron e se abster, e o Zemmour apoiar a Le Pen tem chances reais de ganhar, inclusive até pode ganhar. Vai depender do que eles conseguirem angariar de votos no segundo turno. Se cada candidato conseguir apoio de diferentes indivíduos ali, de figuras políticas. E o principal, obviamente, que eles vão disputar para ganhar apoio é o Eric Zemmour, que é um cara que já tem 7%, e aquele Mélenchon, né, que acredito que é o candidato da extrema esquerda. Ele fez 21%, quase 22%, 21%, né, se eu não me falha a memória. Na eleições de 2017, ele tinha conseguido 19%, 19% a 20% dos eleitores, né, de votos. E na última eleição, teve talvez ali o grande diferencial para essa eleição atual é o François Fillon, né, que é o liberaleco, né, o liberal estilo MBL, né, que tinha lá na França, e depois ele teve que né, ele até tinha um apoio forte, mas aí caiu por conta de esquemas de corrupção que começaram a aparecer. Dizem que traíram ele, não dá para dizer. Mas ele realmente era um candidato que tinha muita força e mesmo assim ele teve muitos votos. Nessas eleições, esse buraco do Fillon ficou vazio, não teve. Você teve lá o Macron com 27, Le Pen com 24, esse com 21, o da extrema esquerda, aí puxa já para baixo com o Zemmour. Então, para onde foram esses 20% de votos? Não dá para saber. Uma coisa que realmente vai decidir é isso, é esse segundo turno. Se a extrema esquerda vai realmente apoiar algum dos dois, ou se vai ficar dividido. Se o Zemmour, obviamente, em hipótese alguma, qualquer um que tenha votado no Zemmour não vai votar no Macron. Isso é meio que óbvio, porque ele é um candidato já ideologicamente bem definido. Os outros têm uma força, mas não tem uma força muito grande, é um eleitorado menor.
o que vai ser o chave, né, disso tudo, a chave disso tudo, é realmente os eleitores do Mélenchon, que é a extrema esquerda. Se eles, né, porque lembrem-se do protesto lá que né, em Yellow Vests, né, na França, que o Macron reprimiu com tamanha violência. Então, será que esses caras da extrema esquerda vão votar ou vão fazer, inclusive, até um voto de protesto e eleger eleger a Le Pen? Né? Esse é as chances. Né? A extrema esquerda pode sim apoiar o Macron, eles podem optar pelo menos radical, né? E ficarem votando no Macron, ou eles partem para Le Pen. Se realmente quebrar os votos, né, isso aí vai ficar muito claro que a Le Pen vai ganhar. Agora isso vai ser decidido, porque a diferença entre a Le Pen e o Macron é pequena, e o Macron tem muita rejeição. Vai meio que ficar nessa questão. Aí, outra coisa, eu não sei se eu deixei claro, o voto na França é facultativo. Então, isso faz muita diferença, porque tem muita abstenção. As pessoas simplesmente, não vou votar, não me interessa, vou fazer outra coisa. Então, isso é muito importante. Por exemplo, quem não é nem apoiou a Macron, nem quem apoiou a Le Pen, pode ser que não vote. Vou apoiar esses dois para quê? Eu não gosto dos dois, não vou votar. É tipo se fosse o Lula e o Alckmin pro segundo turno, ou o Lula e o Leite pro segundo turno. Você vai apoiar quem? Não vai apoiar ninguém. Se é de direita, você vai apoiar o Leite ou o Lula? Não, você vai deixar de votar, vai votar nulo. Você vai votar nulo. Os dois são de esquerda, não faz a menor diferença. O meu voto é lixo, não vale. Então, muita gente na França, justamente por não ter que votar, vai simplesmente deixar mesmo de votar. Então vai ter uma abstenção, eu acho que vai ter uma abstenção de votos muito maior do que a do primeiro turno, porque justamente são candidatos que muita gente não gosta muito. Principalmente o Macron e todas as suas políticas, né? Repressão, aquela questão toda das vacinas, que reprimiu muita gente, até falou, eu vou fazer as pessoas se vacinarem, eu vou fazer elas se vacinarem, porque eu vou irritá-las tanto que elas vão ter que se vacinar. Inclusive não é irritá-las, né? Ele usou um termo muito mais pesado, inclusive até gerou, né, uma controvérsia muito grande. Mas isso, essa é a minha análise. Eu acho que esses jornalistas vão ficar falando dessas bobagens, que se a Le Pen ganhar, a Rússia vai se fortalecer. Não necessariamente. Se a Le Pen realmente tiver um posicionamento pró saída da União Europeia, não quer dizer que a Rússia vai se fortalecer. Porque a Inglaterra se separou, Reino Unido se separou da União Europeia e nem por isso a Rússia se fortaleceu. Não foi isso que aconteceu. Não necessariamente. Não é porque a Le Pen vai ganhar, se a França sair da União Europeia, a Rússia vai automaticamente se fortalecer. Porque com a vitória do Boris Johnson lá na Inglaterra, o que teve foi uma liberdade maior de autogovernância dos britânicos. Inclusive, você não automaticamente pode entrar na Inglaterra sem, por exemplo, um passaporte, né? Ou você precisa de uma autorização para entrar no país. Antigamente, por ser União Europeia, qualquer europeu podia entrar, inclusive a morar na Inglaterra, sem precisar de visto nenhum, então era muito mais simples. São algumas implicações que fazer parte ou não da União Europeia acarreta. Mas o que é mais importante com uma análise técnica do que vai acontecer nesse segundo turno entre Macron e a Le Pen, é justamente isso. Se um ou outro candidato vai conseguir angariar mais votos de um ou outro candidato. O Zemmour, acredito que é meio que certo que realmente a Le Pen vai conseguir ganhar esses votos, porque o cara é mais à direita do que ela, então eles não vão escolher o Macron, né? Obviamente. Eles podem se abster, falar, não vamos votar. Né? Não vamos votar, mas o Macron, obviamente, não. E esse candidato da extrema esquerda, né? Que realmente ganhou muita força na reta final. Realmente ele foi o terceiro colocado e por pouco ele quase não conseguiu ali chegar na Le Pen.
Mas é isso. Esse é a chave. Esse é a chave. E a mídia vai usar esse argumento da Rússia sempre agora que tiver um direitista nacionalista que seja contra a União Europeia. Sempre a mídia tradicional vai focar nisso. Esses candidatos vão ajudar a Rússia. Não necessariamente. Isso é uma mentira. Não necessariamente. Porque você querer um país livre, sem essas amarras da União Europeia, não necessariamente quer dizer que você vai fortalecer a Rússia. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o like se gostaram. Inscrevam-se no meu canal, tá? Vou tentar fazer vídeos diários sempre. Às vezes posso não conseguir fazer ou não. Mas é isso. Agradeço a atenção de todos e um abraço.